Se tem uma coisa que tira a nossa paz, são as dívidas. É terrível. Qual o conselho bíblico sobre esse assunto? Qual o plano de Deus para a nossa vida financeira? É isso que a gente vê agora, então vamos embora. E aí, gente, tudo bem? O que a Bíblia fala sobre dívidas? Você já estudou o que a palavra de Deus quer dizer sobre esse assunto? Olha, esse assunto é muito interessante e todo cristão precisa estar consciente sobre isso. Então não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, principalmente aquelas que você sabe que estão endividadas, o que elas deveriam fazer, se elas têm o temor do Senhor. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então não deixe de compartilhar com essas pessoas e comentar aqui embaixo o que você está achando do vídeo. Se você tem algum outro comentário, alguma dica, pode colocar tudo aqui embaixo que a gente vai ler com carinho, tá certo? Então vamos lá. O texto base de hoje, para a gente ver o que a Bíblia fala sobre dívidas, está lá em Romanos 13, versos 7 e 8. Olha o que diz. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nesse primeiro verso aqui, o verso 7, o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que você deve pagar a todo mundo aquilo que você deve àquela pessoa. Então, a quem tributo, a quem você, o governo, imposto, imposto. A quem você está devendo pagar. Se é respeito que você está devendo também, aqui não só de finanças, né, tá falando de outro aspecto, honra e tal, você também deve pagar. A gente nunca deve dever nada a ninguém. Agora o verso 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. Repete um pouco, né? Fala, paga o que é devido e agora não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama cumpre a lei. Mas antes da gente entrar nessa parte do amor, fica muito claro aqui no verso 8 de que não fiquem devendo nada a ninguém. Então, um cristão, ele não deve para a empresa nenhuma, ele não deve para o governo, ele não deve para os amigos, para os parentes. E por que a Bíblia diz isso? Porque esse é o plano de Deus para a nossa vida, que a gente tenha uma vida financeira e todos os outros aspectos também organizada. E uma pessoa que está devendo claramente e não consegue pagar, claramente não está com a vida financeira organizada. Quando a gente está falando de dívida aqui, eu só queria esclarecer um ponto. Existem dois tipos de dívida. Existe o endividamento e a inadimplência. O endividamento é todas as pessoas que hoje no Brasil têm alguma parcela para pagar. Se você tem uma parcela que vai, tem alguma coisa parcelada em 3, 4 vezes, né, tá mais para frente, você é considerado um endividado, porque você tem uma dívida que você ainda vai quitar. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aqui de inadimplência, que é quando você para de pagar, porque você não tem mais condições de pagar aquela dívida. Então, você comprou uma geladeira, parcelou em um monte de vezes e tal, deu 3 meses, perdeu o emprego, não conseguiu mais pagar a geladeira. Já tem 2 meses você não paga, 3 meses você não paga. Você se tornou um inadimplente. E é disso que a Bíblia está falando aqui, né? Não fiquem devendo nada a ninguém. Nesse sentido de você não estar pagando a dívida que você fez. Quando você deve, não só prejudica a sua relação com Deus, né? Porque o seu cristianismo não está assim adequado com os princípios bíblicos. Mas quando você faz isso, você prejudica você mesmo, fica a gente te cobrando aquela coisa, você prejudica a sua família, você destabiliza todo mundo e, na verdade, você prejudica toda a sociedade de forma geral. Sabe por quê? Não sei se você sabia, mas existe uma coisa chamada provisão para devedores duvidosos. O que é isso? Toda vez que você vai comprar um produto, essas grandes empresas, vocês acham que elas não sabem que de 10, 3 não vão pagar? Claro que elas sabem. Então o que elas fazem? Elas colocam essa provisão de devedores duvidosos no valor embutido do produto. Porque ela já sabe que se fulano não pagar, eu já botei uma taxinha a mais no dos outros para cobrir essa dívida que eu vou ter até fulano pagar, até tudo se resolver. Então, quando você não paga, você está prejudicando todo mundo. E quanto mais gente deixa de pagar, maior vai ser essa provisão e maior vai ser o valor que todo mundo vai ter que pagar por essa pessoa que não pagou.
E claro, um cristão precisa ser exemplo. Me diz, gente, se faz sentido a gente ter um cristão caloteiro. Não faz o menor sentido, né? Um cristão tem que ser o exemplo para as outras pessoas. As pessoas têm que olhar e falar, nossa, ó, fulano é confiável, fulano paga tudo certinho. Agora, claro, foi falta de informação, você nunca teve educação financeira, acabou se embolando, talvez não entendeu muito bem como é que funcionava o cartão de crédito e acabou se embolando. Se foi um descuido, ok, né? Aprenda com o seu erro, assista os vídeos do canal, entenda como que você fez para chegar naquele ponto e não cometa mais aquele erro novamente. E claro, eu já falou isso 500 vezes, não gaste então antes de receber. Se você não tem esse domínio próprio, não sabe administrar o seu cartão de crédito, não tenha um, né? Que aí você só vai comprar o que de fato cabe no mês. Se você não tem, então não compre, para não ficar em desacordo com a Bíblia. A Bíblia diz que não é para a gente dever nada a ninguém, a menos que seja o quê? Aqui o verso 8 diz: exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Então busque sempre os conhecimentos bíblicos, os conselhos bíblicos e ore a Deus pedindo aí sabedoria financeira. Ele está sempre disposto a nos ajudar. E como eu acabei de ler aqui no final do verso 8, que fala do amor, que é isso que a gente deve dever uns aos outros, o amor, quando a gente ama o próximo, a gente está cumprindo a lei. É isso que diz esse verso. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. É isso que a lei de Deus fala, para a gente amar uns aos outros. Então, a minha dica para você é: pague o seu coleguinha, não fique devendo ao coleguinha. E além de pagar, você deve amar o seu próximo, amar as pessoas que estão próximas de você, certo? Então, o que a Bíblia diz sobre dívidas? Não tenha dívidas. Não, o certo é você pagar todas as suas dívidas. Ah, Kathleen, mas depois de 5 anos meu nome sai lá, não está mais sujo. Um cristão paga as suas dívidas. Ele não fica esperando alguma saidinha para deixar de pagar alguma coisa. Até porque o seu nome não fica mais ali no SPC. A gente já falou isso em outro vídeo, mas você continua com aquela dívida. Então, pague tudo e não se esqueça do mais importante, que é a palavra de Deus e amar uns aos outros, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te ajude aí a refletir um pouco como estão suas finanças e como você deve proceder em relação a isso de agora em diante, tá bom? A gente se vê no próximo dia, eu espero você. Tchau!